Boa noite. Vamos recomeçar mais uma vez, né? Pedindo a Deus e à espiritualidade maior amparo, a proteção, para que possamos dar continuidade à nossa atividade. O Evangelho da noite de hoje é o Evangelho do capítulo 6, o Consolador Prometido, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sentimentos, sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. O Consolador Prometido, o item 3. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não conhece. Mas vós conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, e para fazer o que se lembre do que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. E se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento, chama os homens à observância da lei de Deus, ensina todas as coisas, fazendo que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figura e sem alegorias. Levanta o véu deixado a propósito sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como sentir-se feliz em sofrer, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra sua causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, em que o homem expia seu passado. Mostra seu objetivo no fato de que os sofrimentos serem como as crises salutares que trazem a cura, a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda em seu progresso e aceita se lamentar, como operário aceita o trabalho que lhe deve valer o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais tem lugar em sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres, perde-se no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera traz-lhe paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem, aonde vai e por que está na terra.
um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Venham como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora, minha palavra deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como ceifeiro, atei em feixes o bem disperso pela humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, se faça ouvir para clamar-vos: orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que estáis limitados às trevas de vossas inteligências, não afasteis a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e para conduzir os filhos perdidos ao seio do vosso Pai. Sinto compaixão de vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. O item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada ao jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Operários, riscai vosso suco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso tiver soado, quando o arado escorregar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido de todos vos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor e preparai-vos cativos da vida para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos
e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmo sede os artesãos de vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro e que quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para instruir-vos e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, eu venho a vós porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele coloca um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são a prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre quanto mais profundamente é atingindo o espírito. Espírito de Verdade, Le Havre, 1863. Então, assim nós terminamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Evangelho nos convida a fazer algumas reflexões, algumas considerações, né? Ele traz alguns pontos que nós vamos falar um pouco aqui para vocês, para que a gente possa fixar melhor a mensagem da noite. Primeiro, Jesus nos faz um convite com este Evangelho. Ele nos convida para que a gente possa ir até Ele, porque assim nós seremos aliviados, nós seremos consolados. Mas o que realmente significa ir até Jesus, né? O que significa? Será que ir até Jesus é só vir até a casa espírita? É só ir até o templo religioso? É só ir até as igrejas? Será que ir até Jesus é vir para trabalhar, para ouvir palestra, para beber água fluidificada, tomar passe? Será que ir até Jesus é só isso? Quando a gente fala de estar na casa espírita, de estar no templo religioso, a gente se refere a não só a presença física, mas a nossa presença em espírito. Porque muitos de nós viemos para cá e chegamos aqui, às vezes sentamos aqui nesse salão e ficamos olhando o tempo todo para o relógio, cronometrando a hora de acabar a palestra. Ficamos pensando nos problemas que nós deixamos em casa, que fazem parte da nossa vida. Ficamos pensando, às vezes, na pia de prato que deixamos lá para lavar quando voltar. Pensamos, muitas vezes, nos problemas que temos que resolver, nas situações que temos que resolver no dia seguinte. E aí o nosso pensamento, ele vai viajando, ele vai vagando, e a gente não se concentra na mensagem e no trabalho que está sendo feito, que está sendo realizado aqui nesse momento. E na verdade, muitas vezes a gente vem à casa espírita porque a gente procura um milagre.
Ah, porque eu quero saber, eu quero resolver o meu problema como um passe de mágica. Ou então, eu quero ir na casa espírita porque eu quero notícia de meu pai que já faleceu, de minha mãe, de meu avô, de minha avó, de um amigo. Então, muitos de nós somos motivados a vir até a casa espírita por vários desses motivos. E aí, quando a gente vem aqui, a gente vem em busca desse milagre, de uma dádiva divina. E aí, aonde está a nossa parte? Né? Como é que a gente pode fazer a nossa parte? A gente quer ser beneficiado, quer ser aliviado, quer ser consolado. E como é que a gente pode conseguir isso sem fazer a nossa parte? Né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E qual o nosso comportamento quando estamos assistindo essas palestras? Não deve ser esse comportamento que eu acabei de falar. Nós devemos realmente nos concentrar na mensagem, na palestra e não deixar se levar por outro pensamento, porque nós precisamos estar aqui presentes, porque como Jesus colocou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Ele promete um consolador, mas a gente precisa buscar, a gente precisa querer. Né? Não adianta a gente estar aqui com a cabeça no problema, no relógio, no que deixou para fazer lá. Ou seja, os nossos pensamentos não podem estar distantes dos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos estar aqui presentes fisicamente e em espírito. E aqui a gente está para aprender a mensagem de Jesus, para aprender os ensinamentos de Jesus. Porque quando eu conheço os ensinamentos de Jesus, fica mais fácil eu entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que devo, o que não devo fazer. Porque assim eu vou estar compreendendo as leis de Deus. Então, a gente precisa compreender esses ensinamentos de Jesus e praticar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é fundamental para a nossa saúde espiritual. A nossa saúde espiritual depende disso. E nós precisamos, antes de mais nada, para nos fortalecer e buscar essa saúde espiritual, nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Então, e nós precisamos aprender a ser mansos e humildes de coração no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações com o outro, em casa, na rua, no trabalho, na casa espírita, fora da casa espírita, nos momentos que somos testados. No momento que eu sou testado na minha paciência, na minha tolerância, na minha prática do bem, será que eu estou correspondendo àquilo que o meu mentor, àquilo que a espiritualidade espera de mim? Será que eu estou correspondendo, buscando praticar o bem? Será que eu estou fazendo aquela pergunta, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Aí a gente pode pensar assim, mas Jesus é Jesus. A gente pode pensar assim, Jesus é um espírito evoluído. Realmente, mas Jesus veio e mostrou que pode ser difícil, mas não é impossível. E que depende muito de nós, de cada um de nós, da nossa força de vontade, da nossa boa vontade acima de tudo. Então precisamos aprender a ser manso e humilde de coração no nosso dia a dia, para que assim a gente possa receber o alívio que Jesus nos promete, o alívio que Ele nos deu. Como é que eu posso ser merecedora desse alívio, desse consolo, se eu estou alimentando na minha casa brigas, intrigas, discussões? Se ao invés de estar plantando a paz, eu estou plantando a guerra, a discórdia? Se ao invés de estar querendo apaziguar situações, eu estou às vezes motivando, jogando mais lenha na fogueira, como diz o ditado? Então, nós precisamos ver como é que está a nossa vida, a nossa postura, as nossas atitudes. Será que eu estou sendo pacificadora ou agitadora das situações? Será que eu estou buscando contornar as situações com sabedoria ou estou criando ainda mais situações, problemas para a minha vida e para as pessoas que me cercam? Então, eu preciso entender que a exigência para o alívio é o aprendizado das leis de Deus. E o seu fardo é a prática dessas leis. Como diz no próprio Evangelho, seu jugo é suave e seu fardo é leve.
Então, conhecer as leis divinas não é pesado. Buscar praticá-las na nossa vida, no nosso dia a dia, é um desafio para todos nós. E como é que a gente pode começar a fazer isso? Buscando, lutando contra aquilo que está dentro de nós, as nossas limitações e as nossas imperfeições. Então, precisamos vencer as nossas limitações e as nossas imperfeições. Jesus promete um consolador, prometeu o consolador prometido em um dos seus últimos discursos, lá no Monte das Oliveiras, antes de ter sido preso e de ter sido crucificado. E além de prometer esse consolador, ele vai dizer que esse consolador, ele vai relembrar tudo aquilo que ele disse. E quando ele fala de relembrar, o próprio Evangelho disse pra gente, isso significa que isso foi esquecido, ou que foi distorcido, mal entendido, mal interpretado, ou mesmo que foi distorcido por práticas, por dogmas, né? E por práticas estranhas, como realmente a gente viu que aconteceu. Então, esse Consolador que ele promete, que é o Santo Espírito, que é o Espírito de verdade, por sinal, esse Evangelho é um Evangelho que traz a maioria das mensagens escritas pelo Espírito de verdade. Então, nós vamos concluir que esse Consolador, ele não é um homem, ele não é uma pessoa, ele não é uma individualidade, e sim uma doutrina, uma ideia, um ensinamento, né? E aí é que vem a doutrina espírita, aí é que vem a importância do espiritismo e o papel do espiritismo na nossa vida. Vem o espiritismo com a tarefa de propagar os ensinamentos do Cristo na sua maior simplicidade, na sua maior pureza. Propagar os ensinamentos do Cristo de forma simples e primitiva, como foi lá no passado, sem dogmas, sem rituais, sem outras intenções, outros objetivos e muito menos sem querer se mostrar como verdade absoluta. Então, vem o Espiritismo não só trazer esses ensinamentos do Cristo, mas também nos mostrar que a nossa salvação depende da nossa mudança interior, né? Não é fora da verdade não existe salvação, ou fora da igreja não existe salvação. Nós precisamos buscar o caminho do amor, o caminho do bem, da caridade, da prática do amor em movimento, que é a caridade. Nós precisamos buscar conhecer esses ensinamentos do Cristo, pô-los em prática na nossa vida e no nosso dia a dia, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E o caminho é a nossa reforma íntima, é a reforma íntima do ser. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião é essa, é aquela que nos conduz a refletir, a analisar e a melhorar enquanto indivíduo, enquanto pessoas. E vem o Espiritismo trazendo muitos questionamentos e respondendo a muitas questões. O Espiritismo ele vai trazer explicações filosóficas de onde viemos, para onde nós vamos, o que somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui, espíritos encarnados no planeta Terra, né? Então esses são as questões filosóficas levantadas pelo Espiritismo, porque o Espiritismo ele não é uma religião, ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião, e por isso que a gente coloca que o Espiritismo ele é uma doutrina, ele é uma ideia, um ensinamento que contempla esses três pilares, a ciência, a filosofia e a religião. E através das respostas a essas questões que o Espiritismo traz para a gente, né, é que a gente percebe que nós espíritas estamos sendo constantemente consolados, porque nós encontramos o consolo buscando essas respostas, estudando, né, bebendo dessa fonte que o Espiritismo nos dá. Então esse Consolador prometido, ele nos consola a partir do momento que nós entendemos que somos espíritos imortais, que existem várias moradas na casa do meu Pai,
que essa não é a única morada, que essa não é a única existência, que eu sou um espírito no momento encarnado, mas que eu já tive existências passadas e que eu terei várias oportunidades futuras. Então, essa fé no futuro, confiança na justiça divina e principalmente essa fé e essa confiança nesse Consolador prometido é que vai nos dar a força, a esperança de continuarmos cumprindo aqui a nossa missão de espíritos encarnados. Mas a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, só vai cumprir essa promessa de Jesus de nos consolar se nós entendermos todas essas questões de forma racional. Aí vem a questão da fé raciocinada. Eu creio em Deus, mas eu preciso saber por que eu creio nele, não é? Eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito que eu sou um espírito imortal, mas por que eu acredito nisso? O Espiritismo ele traz a explicação lógica para isso. E nós precisamos entender essas questões e, acima de tudo, nos conscientizarmos sobre as verdades causadas, pois sobre as verdadeiras causas dos nossos problemas. Porque quando a gente se conscientiza que os nossos problemas não estão no outro, ou não depende das coisas materiais, só depende unicamente de cada um de nós, vai ficar mais fácil da gente lidar com eles. Então, a doutrina espírita, ela não só vai cumprir a promessa de nos consolar, fazendo com que a gente tenha uma compreensão dessas questões de forma raciocinada, de forma racional, mas ela também vai nos conscientizar sobre as verdadeiras causas dos nossos problemas. E as verdadeiras causas dos nossos problemas estão dentro de nós. São as nossas imperfeições. Daí vem a necessidade da reforma íntima do ser. Daí vem a necessidade da nossa transformação íntima. Kardec, ele vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz constantemente. Vamos observar bem essa palavra. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz constantemente para combater as suas más tendências. Então não adianta eu querer combater a minha má tendência só hoje, agora e amanhã esquecer esse caminho e deixar a minha inclinação, a minha conduta se perder no caminho. Eu preciso estar vigilante, eu preciso estar vigiando os meus pensamentos, as minhas atitudes constantemente. E eu preciso estar constantemente policiando as minhas más inclinações, porque nós todos temos inclinações e tendências ao mal, porque ainda somos espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos ainda agimos na imperfeição. Ainda somos aprendizes rebeldes. O Pai nos ensina, mas nós ainda resistimos em aprender. Então, nós precisamos nos esforçar interiormente para que a gente possa vencer essas más tendências, essas más inclinações. E para que a gente possa conseguir renovar o nosso interior, renovando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, renovando as nossas atitudes diárias, policiando essas atitudes em torno dos ensinamentos do Cristo. E o que representa esse Cristo Consolador nesse contexto atual que nós estamos vivendo? O que é que representa esse Consolador prometido a todos nós nesse momento? Um momento de pandemia, de isolamento, onde a gente não pode se abraçar, se beijar, onde a gente não vai poder fazer nada do que a gente tem costume de fazer aqui no Luz, não é mesmo? Que situação realmente a gente tem que se policiar para não demonstrar esse amor, esse carinho, porque isso é que é demonstração de amor e de carinho no momento, né? É até uma contradição, mas a gente pode perceber que, primeiro, nós precisamos nos conscientizar de que nada é à toa, tudo é aprendizado e tudo passa, como diz Chico Xavier, tudo passa, assim como o bem passa, o mal também passa. Essa situação não vai durar o tempo todo. Vai chegar um momento que vai passar e nossas vidas vão voltar ao normal. Mas esperamos que as nossas vidas voltem ao normal com pessoas renovadas, com pessoas
que possam ter aproveitado todo esse período de isolamento para refletir sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre as suas posturas, para dar um novo sentido à sua vida. Porque se nesse momento eu fiquei em casa só me queixando, me lamentando, reclamando, deixei minha fé de lado, minha confiança em Deus, eu deixei que fosse abalada. Se eu fiz tudo isso, realmente eu não estou caminhando pelo caminho que o Cristo quer que eu siga. Então, é momento de testar a paciência, a tolerância, o equilíbrio, a comunhão com o mais alto. Esse é o momento de nós exercitarmos o nosso autoconhecimento. É um momento da gente se submeter à vontade de Deus. Lá na frente nós vamos entender tudo. Por que tudo isso aconteceu? E nós, espíritas, sabemos que isso tudo faz parte desse momento de transição pelo qual o planeta está passando. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é para que lá na frente as coisas possam melhorar, né? Nós sabemos que esse momento de transição, não só uma pandemia, mas várias outras situações também vão ocorrer. Mas tudo vai depender de como eu estou passando por esse momento. Eu não posso me queixar, reclamar, lamentar. Eu preciso passar por isso como espírita, consciente da minha condição de espírito encarnado, tendo certeza de que primeiro está sendo feita a vontade de Deus e que Deus está no controle de tudo. E segundo, de que tudo isso vai passar. Então nós precisamos confiar, ter força, ter fé. A gente deve buscar nesse momento a nossa mudança interior, nos vigiar mais, não é? Ter esse autoconhecimento, no que é que eu preciso melhorar, no que é que eu preciso mudar. Eu estou dentro de casa com minha família, com meu marido, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus filhos. Será que esse relacionamento familiar não pode melhorar? Será que eu não posso ser mais útil dentro da minha casa, acolher mais, ser mais presente? Nós estamos tendo tempo agora para fazer tudo aquilo que a gente vivia dizendo que não tinha tempo de fazer. A gente está tendo tempo de sobra agora para fazer. Muitos de nós estamos tendo esse tempo. E que a gente possa aproveitar esse tempo da melhor forma. Que a gente possa aproveitar esse tempo com a família, cuidando melhor da nossa casa, da asepsia, da limpeza da nossa casa. Que a gente possa aproveitar esse momento para tirar aquelas energias paradas de dentro de casa, naquele guarda-roupa que está lá cheio de coisa velha, às vezes com cheirinho de mofo, precisando tirar, botar no sol, lavar. Que a gente possa fazer com que as energias da nossa casa se movimentem. Que a gente possa pegar aquele livro que eu deixei lá, há tanto tempo que eu queria ler, que eu não tive tempo de ler. Vamos pegar aquele livro e ler agora nesse momento. Vamos fazer leituras prazerosas, edificantes. Vamos nesse momento, passar um zap para o amigo, aquele amigo que tem tanto tempo que você não entra em contato com ele. Vamos dar uma força, um apoio, um consolo a esse amigo que às vezes está passando por um momento tão difícil. Vamos procurar saber como as pessoas estão, dar um bom dia, né? Dizer, fulano, você é especial para mim, você faz parte da minha vida, você está nas minhas orações. Que a gente possa ser útil a Deus. E nós, espíritas, a todo momento, estamos sendo chamados a ser útil a Deus. Seja onde for. Podemos estar em nossa casa só com a nossa família, mas podemos usar as redes sociais, o WhatsApp, podemos usar tudo isso em favor do bem, para levar a mensagem de paz, de amor, de consolo, de alento a todos aqueles que precisam nesse momento. Podemos ajudar, podemos acolher, e não só ajuda material, a ajuda de ligar, de conversar pelo telefone, de consolar o outro que às vezes está desesperado do lado de lá, que está sem fé, sem confiança, que não está acreditando que isso tudo vai passar tão cedo, ou que está com medo porque sua família está passando por um momento difícil, financeiramente falando, desemprego, tantas situações que nós estamos vivendo nesse momento, ou porque está com medo de pegar a doença, ou alguém da família já teve a doença. Então a gente precisa ser esse instrumento de amor, de paz, esse instrumento de consolo nesse momento. É isso que Deus e que a espiritualidade quer de cada um de nós, que a gente seja útil,
Que a gente não fique o tempo todo em casa, parado, com a cara para cima, sem fazer nada, ou então dormindo o tempo todo. Teve uma pessoa semana passada que me disse, essa quarentena o que eu mais faço é dormir. E às vezes a gente precisa do sono, do repouso, o corpo físico precisa se repousar, com certeza. Mas às vezes a gente está deixando de ser útil quando a gente está acordado. E quando a gente está acordado, tem tanta gente precisando da gente, tanta gente precisando do nosso apoio, da nossa ajuda. É pai, é mãe, é filho, é marido, é esposa, é irmão, é amiga. É tanta gente que precisa de nós, que precisa de uma luz, que precisa de uma energia positiva, de uma vibração positiva nesse momento, de um alento, de um consolo. E muitas vezes a gente está se negando a ser esse alento e esse consolo nesse momento. E sem contar, meus irmãos, que nós precisamos nesse momento orar muito. Orar por aqueles que se foram, por aqueles que estão precisando de ajuda, de conforto, de consolo, pelos que ficam. Orar por nós, pelos nossos familiares, nos fortalecer em oração e evangelho. A leitura diária do evangelho é muito boa. A prática do evangelho no lar é o que nos sustenta, né? É o que, no momento do evangelho no lar, os nossos lares estão recebendo todo o auxílio emandado pelos Espíritos superiores naquele momento. E nós precisamos aproveitar essa dádiva de Deus. Então, não só as nossas orações ao deitar, ao acordar, mas a leitura do Evangelho, a leitura de tantos livros espíritas que são bons para que a gente possa estar tendo contato com esse conhecimento, bebendo nessa fonte das obras espíritas e a realização do nosso Evangelho no lar. E mais do que nunca, não se lamentar, não se queixar, não reclamar, não questionar o que está acontecendo. Divaldo Franco, em uma de sua mais recente palestra, ele coloca que a gente tem que ter paciência para que a gente não se torne paciente. A gente precisa ter paciência para que a gente não se torne um paciente no sentido de doente, né? Então nós precisamos ser pacientes, tolerantes e buscar o nosso equilíbrio, buscar estarmos bem com a nossa saúde física, mental e espiritual, acima de tudo bem, porque a todo momento somos convidados a ajudar os outros que com certeza precisam de nós. E nós precisamos estar bem para que a gente possa ajudar aqueles que não estão tão bem quanto nós. E que nós temos condição de ajudar, porque ninguém vai bater numa porta onde não vai ter a condição de ajuda. Deus não vai permitir que isso aconteça. Se bate na minha porta, se me procura, se vem atrás de mim, é porque eu tenho condição de ajudar. É porque o compromisso, a responsabilidade naquele momento é minha. E jamais deixar a depressão tomar conta de nós, o tédio, a ansiedade, o medo, a preocupação, de forma alguma. Enquanto espíritas, o nosso papel é confiar e não se deixar levar pelo medo, pelo desespero. E não se deixar levar pelo tédio e achar que não tem mais nada para fazer. Sempre procure alguma coisa para fazer. Quando estiver em casa, que estiver vindo os pensamentos negativos, pega uma vassoura e vai varrer a casa. Pega uma trouxa de roupa e vai lavar. Movimenta a energia, a vibração. Eleva o pensamento. Liga o som, liga uma música boa dentro de casa. Faz uma prece, uma oração. Canta dentro de casa. Tudo isso vai trazer boas energias e boas vibrações para todos nós. O que a gente não pode é ficar parado, nem dormindo o tempo todo. Nem muito menos achando que a vida é chata e que está tudo um tédio e que não tem nada para a gente fazer. Sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer de bom, de útil e de positivo. Então, essa é a necessidade do momento. Compreender essa necessidade desse momento, de nos autoavaliarmos, de, acima de tudo, buscar compreender que Deus está no controle de tudo e no comando de tudo. No final do Evangelho, você tem quanto tempo ainda aí? No final do Evangelho, da noite de hoje, ele coloca que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele sempre coloca um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são a prece contínua
e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Então que a gente sempre, não tem aquela história que diz que Deus às vezes fecha uma porta, mas abre uma janela? Que a gente entenda que ao lado da dor Ele sempre coloca o consolo. E esse consolo às vezes ele vem de onde a gente menos espera. É do vizinho, é de um desconhecido que passa pela gente na rua, ou então é de alguém que a gente não esperava, que a gente menos esperava, na verdade. Então é nesse momento que vem o consolo, que vem o Consolador prometido. Então, em todos os momentos nós nunca estaremos desamparados. Em todos os momentos nós nunca estaremos só, porque sempre temos o nosso mentor, os bons espíritos, aqueles espíritos que simpatizam conosco. Sempre temos aqueles espíritos que nos acompanham, que querem o nosso bem, que querem aprender junto com a gente. E que muitos deles às vezes sabem até mais as nossas capacidades do que nós. Porque às vezes a gente se julga incapaz para tantas coisas e não somos incapazes para muitas coisas que julgamos ser. Muitas vezes o que nos falta é a força de vontade. É uma vontade mais forte, mais firme, para levar as coisas adiante, para realizar coisas que às vezes a gente se acha incapaz de realizar. Então, com certeza, nessa noite de hoje, todos nós estamos sendo chamados a ser um pouco desse Consolador prometido na vida de todos aqueles que nos cercam e que estão precisando de nós também nesse momento. Que a gente possa se fortalecer em luz, em energia, em vibração, em oração, para que a gente possa atender essas necessidades e esses chamados que com certeza todos nós estamos tendo. Que a gente seja esse instrumento de amor e de bondade na vida do outro. E que a gente entenda que para ter esse consolo nas nossas vidas, é necessário que a gente ajude também a consolar. É necessário que a gente também se coloque como instrumento à disposição da vontade do Pai, que a gente se coloque realmente na posição de espírito encarnado, que está aqui para aprender, para evoluir e para ajudar aqueles que estão caminhando conosco também. Aqueles que estão um pouco mais à frente vão ajudar aqueles que ficaram um pouco mais atrás. E uns vão caminhando e vão ajudando os outros, uns apoiando os outros. Esse é o momento e esse é o nosso papel. Eu trouxe aqui hoje esse livro. É claro que com certeza ele já deve ter edição nova, porque esse é bem velhinho. Então, esse livro é O Consolador, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, quem tiver, eu já ouvi falar, é um livro que eu indico bastante, que ele vai justamente colocar esses três pilares da doutrina espírita para a gente. O espiritismo enquanto ciência, o espiritismo enquanto filosofia e o espiritismo enquanto religião. Ele vai trazer esses princípios básicos do espiritismo em forma de pergunta e resposta, é uma linguagem bastante clara, simples, acessível. É um livro que realmente vale a pena a gente ler para a gente compreender melhor o que é o espiritismo, a função dele como ciência, como filosofia, como religião, os princípios que norteiam o espiritismo como ciência, como filosofia, como religião. Então é um livro que realmente vale a pena a gente estar lendo. Eu trouxe aqui, mas essa é a edição bem mais antiga, né? Deve ter edições mais novas, com a capa mais nova, mas eu trouxe realmente para mostrar, para que a gente possa, nessa quarentena, aproveitar e colocar as nossas leituras em prática. E um dos livros que a gente pode estar lendo é esse aqui. É muito interessante, eu li esse livro já tem muito tempo, e eu lembro que quando eu li, minha mente é como se tivesse, a mente abriu para entender várias coisas que até então eu não entendia. E às vezes tem gente que acha que a linguagem do Livro dos Espíritos é mais complicada para entender, mais difícil, e que esse livro aqui, algumas pessoas já acham a linguagem mais fácil. Então que vocês possam ter esse livro aí como dica de leitura, né, para vocês se aprofundarem sobre o tema de hoje e também para que vocês possam buscar esse consolo maior, conhecendo ainda mais sobre os princípios que norteiam a doutrina espírita. Então, esse é o recado da noite de hoje.
Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade, não é? A espiritualidade maior, essa oportunidade dessa noite. Vamos pedir aos amigos espirituais que nesse momento possa visitar cada lar, cada casa, cada família, que nesse momento possa socorrer a todos os encarnados e desencarnados, assistindo, auxiliando, esclarecendo, orientando a todos que se encontram nesses lares, nessas casas, a todos os trabalhadores desta casa espírita, abençoando também a todos aqueles que se encontram doentes, hospitalizados, em situações mais difíceis, aqueles que estão precisando de consolo nesse momento, que todos recebam a paz, o amor e o verdadeiro consolo que vem de Deus, que vem dos espíritos superiores, que vem da espiritualidade maior, que cada um dessas pessoas sejam visitados nesse momento, beneficiados e atendidos em suas necessidades. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça hoje, agora e sempre. Paz e luz para todos vocês e que Deus abençoe a cada um, hoje, agora e sempre. Muita luz e um beijo no coração de todos. Estou morrendo de saudade. O tema da próxima semana. Me desculpem, viu? O tema da próxima semana: há muitas moradas na casa do meu pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 19, progressão dos mundos, tratando especificamente dos mundos regenerados, certo? Esse é o tema da próxima semana. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, o item 19, progressão dos mundos, mais especificamente mundos regeneradores, certo? Muita paz e muita luz a todos. Beijo. E agora eu encerrei.